Sabatina, gente. Vocês sabem que sabatina é o maior medo de um político se ele deve alguma coisa. Mas se ele não deve, ele detona em qualquer um dos seus argumentos. E é exatamente o que o Pablo Marçal fez na última sabatina que teve. Colega, ele detonou em todos os sentidos possíveis e ainda teve gente que achou ruim nessa história. Então se prepara para ver aí que hoje os conteúdos estão top para vocês. E aliás, o Bolsonaro pode estar correndo um risco muito grande por conta de uma decisão. E eu vou te contar o que está acontecendo. Tá preparado? Deixou o like, compartilhou e se inscreveu no nosso canal? Bora falar sobre as matérias, que a gente tem quatro matérias importantes para vocês. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trazer aqui no canal é sobre um tema polêmico, que se chama ataque contra Nicolás Maduro. Galera, o Maduro ele é odiado por Deus e o mundo, tá? Vocês sabem muito bem disso, né? Que o cara, assim, passou na rua e é apedrejado. Ninguém gosta de Nicolás Maduro. Só que tinham 14 pessoas que estavam planejando acabar com o governo de Maduro. E essas 14 pessoas foram presas agora. A grande questão é, será que essas pessoas realmente estavam planejando ou eram opositoras do governo, né? Porque quando se fala de uma ditadura, a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é oposição, o que não é, o que é golpe, o que não é, o que é plano, o que não é. Pois é, e na Venezuela aconteceu o mesmo. Segundo as informações pelo Plenos News, ele coloca que o governo venezuelano denunciou o suposto plano contra o presidente Nicolás Maduro e outros funcionários. Depois disso, foram presas 14 pessoas que estariam envolvidas, entre elas 6 estrangeiros, né? Ou seja, a galera de fora estava articulando para que o Nicolás Maduro caísse, né? Agora uma coisa, será que Nicolás Maduro vai cair ou não? Eu ainda tenho esperança que talvez em 2025 possa vir alguma coisa. Mas é aquela coisa, não basta só a esperança, basta também a ação. E será que vai ter ação na Venezuela? O que vocês acham? Põe aí nos comentários. E vamos para o nosso segundo tema, que é sobre o Caio Coppola, galera. O Caio Coppola, ele conseguiu humilhar o Lula sem dizer quase nada. Pois é, gente, o cara jogou as verdades na cara do Lula que se você assistir o vídeo, você vai surtar. Eu não acreditei no que o Caio Coppola falou e, galera, se eu fosse falar pra vocês, se eu fosse o Lula, eu nem aparecia na rua depois dessa. Vocês sabem que o Lula adora dar uma de salvador das mulheres e contra o feminicídio, mas quando é na prática e ele viu seus amiguinhos cometendo assédio ou então atacando suas esposas, ele finge que nada está acontecendo, só toma a decisão na hora que o negócio fica pesado. E adivinha só o que o Caio Coppola falou pra ele? Dá uma olhada, vocês não vão acreditar. Pena para o crime de feminicídio é uma medida bem-vinda, que vem inclusive escancarar a hipocrisia da esquerda brasileira. Há décadas, o Partido dos Trabalhadores e os seus acólitos militam na defesa de certos dogmas, de certas narrativas em matéria de direito penal. Primeira narrativa, que o criminoso é essencialmente um produto do seu meio, ou em outras palavras, uma pobre vítima da sociedade e de um sistema capitalista, um sistema burguês opressor. Isso não é verdade. O principal fator para o cometimento de um crime é a escolha pessoal, fundada no dom do livre-arbítrio. Tanto que a esmagadora maioria da população pobre desse país é honesta, ao contrário de muitos abonados, especialmente lá em Brasília, que apesar da sua fortuna e do seu privilégio, se refestelam em escândalos de corrupção como Mensalão e Petrolão. Segundo a narrativa da esquerda, também em matéria de direito penal, que o aumento das penas e o aumento do encarceramento não contribuem para reduzir a criminalidade. Isso também não é verdade. Olha, com a palavra aqui... Vocês já acham que isso é verdade, gente? Isso pra mim aí é a maior mentira e a maior veracidade que tem. Isso nunca que é verdade. Mas vocês acham? Põe aí no comentário. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, sobre a prisão após julgamento em segunda instância, que vigorou por 3 anos no Brasil, entre 2016 e 2019, o ano em que o Lula fez o seu check-out lá na Polícia Federal em Curitiba. Aspas, os índices de crescimento do nível de encarceramento sofreram redução após a decisão do STF que permitiu a execução da decisão condenatória após o 2º grau. A população carcerária aumentou na sua menor proporção histórica depois que o STF retomou sua jurisprudência tradicional. Além disso, o percentual de presos provisórios diminuiu.
pode indicar ainda que houve o efeito de prevenção geral com a diminuição da prática de delitos. E da mesma forma, pessoal, lá nos Estados Unidos da América, o aumento do índice de encarceramento, especialmente a partir dos anos 90, derrubou a criminalidade violenta. Isso não é uma opinião, é uma realidade estatística cientificamente comprovada. Aspas aqui para o economista PhD, que é um progressista, é um democrata, o Steven Levitt. Cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano e os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. Isso lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Bom, terceira narrativa da esquerda sobre o crime. O Brasil prende demais. É mentira. O Brasil prende pouco. As políticas frouxas da esquerda criaram aí um ambiente de impunidade em que menos de 5% dos crimes são solucionados. Só 1 em cada 3 assassinatos é esclarecido e 330 mil presos estão procurados ou foragidos aí com mandado de prisão decretado. Ainda assim, a esquerda se mobiliza para defender novas oportunidades de esvaziar os presídios, como a saidinha de presos em datas comemorativas ou o saidão supremo a partir da reinterpretação da lei penal que transforma traficantes do crime organizado em meros usuários de maconha. Pois bem, ao endossar o aumento da pena... Pois é, gente, o que vocês acham? Põe no comentário aí. Eu não vou comentar muito sobre isso, tema muito polêmico, e vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham mesmo que o preso, depois de sair do presídio, cometer certos crimes, como, por exemplo, assédio sexual e até mesmo assassinato, ele tem chance de reabilitação ou não? Porque, na minha visão, não tem mais salvação, não. Põe aí nos comentários o que você acha e vamos para o nosso segundo tema. Pablo Marçal e Sabatina. Sabatina da polêmica que foi essa do Pablo Marçal, que acabou citando Bolsonaro. Só que teve gente que não gostou muito do que aconteceu. Mas assistam o vídeo aí, pessoal. Sabatina com Pablo Marçal. Bolsonaro, por que você está preocupado com um garoto de 37 anos? Você já foi presidente da República. Eu só te servi até agora. Não tô entendendo por que você está fazendo isso. O Eliabe, que tá perseguindo o Davi aí, pra que isso, cara? Ajuda o Hamas. Vocês abandonaram o Hamas no Rio de Janeiro. Dá pra ver que vocês abandonaram, pra deixar o Paz ganhar no primeiro turno. Ajuda aí, cara. Aqui em São Paulo tá resolvido. Vai ser Marçal no primeiro turno. Cuida aí da vida de vocês pra lá. As postagens, onde Bolsonaro fala de Nunes, não tem adesão do povo que colocou ele na presidência da República. Não existe. O povo não é bobo. E diferente do povo de esquerda, a direita não tem dono. Acabou. Agora, só aproveitando essa frase, porque o senhor fez uma postagem ali, acho que story do Instagram, comparando o senhor e Bolsonaro a Davi e Saul, que Davi está esperando o fim do reinado de Saul. Sim. Então o senhor seria Davi, Bolsonaro seria Saul. O senhor está esperando o fim do reinado do Bolsonaro para assumir? Sim, todos os dias a direita não tem dono. Sim, seria para assumir o quê? Ou o Nicolas é Davi. Eu posso ser um Davi. Todos aqueles que são a nova geração, não é que eu estou pegando a identidade do Davi, que é um combatente, não. Eu posso ser. Eu acredito que o Nicolas vai ser presidente do Brasil. Ele é um tipo de Davi, para mim, o maior orador dos 503 deputados. Isso não é uma pretensão minha, a gente tem que se preparar para isso. Agora, se você quiser entrar a fundo, o próprio Saul perseguia Davi, porque ele não gostava de ver o povo levantando Davi. E no contexto que fica muito parecido, o Silas se levanta como o irmão mais velho. Ele é Eliabe. Eliabe faz o quê? Quando o Filisteu estava lá, o Golias, falando mal do povo de Israel, ele estava lá falando e ninguém teve coragem de ir para cima. Quem é o Golias hoje? O comunismo. E você não vê mais o Bolsonaro com aquele discurso, o discurso que fez a gente colocar ele lá. Você vê o Bolsonaro na retranca, alguém que em 2021 pediu para todos nós falar, nós autorizamos, nós falamos, nós autorizamos. Ele foi lá e fez aquilo que ele fez. Em 2021 ficou todo mundo esperando ele fazer o que a gente falou. E hoje o Silas me cobra, alguém me cobra alguma coisa, se ele presidente da República não deu conta de fazer, não teve coragem de fazer. Hoje quer colocar para um candidato à prefeitura do partido dinâmico. Certeza, Bolsonaro, que você está fazendo isso? Certeza que você está ligando aí, postando coisa, mandando para os deputados tudo, pedindo para o Silas bater em mim, sendo que você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu, se curvou para o Centrão, tirou o Salles, tirou o Gaia de Goiânia, para perder a eleição lá, foi combinado lá, porque o Gaia estava em primeiro, tirou o Gaia. Eu nunca vi o Gaia tão sem graça, ele não vai poder falar, vai ficar em silêncio. Mas eu vi os combinados com o Centrão pra quê? Pra ver se resgata o que ele deseja. Fazer o quê? A grande verdade é, nós somos a liberdade. Eu não vou curvar pra isso, eu não tenho combinado com o Valdemar Costa Neto, eu não tenho combinado com outro partido, Então, gente, vou botar o vídeo inteiro pra vocês, que é muito longo, mas o que aconteceu? O Silas Malafaia começou a atacar o Pablo Marçal, ele deu uma resposta no Silas Malafaia, né? Só que a grande questão desse vídeo é o ponto do próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro se curvou pro Centrão. O que aconteceu com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tá seguindo as linhas que o partido dele tá falando. Então, se o partido dele vira e fala, é para apoiar o Ricardo Nunes, ele e qualquer outro deputado tá apoiando o Ricardo Nunes. Até mesmo a Carla Zambelli já virou e falou assim, olha, eu gosto do Pablo Marçal, quero apoiar o Pablo Marçal, mas não posso porque o partido virou para mim e falou que não é para apoiar o Pablo Marçal, que é para apoiar o Ricardo Nunes. Então eu acredito que Bolsonaro não seria refém do Centrão, seria refém do partido dele. Isso é o maior problema que eu tô vendo agora com o Bolsonaro, tá? Acredito que o Bolsonaro tá com problema mais no partido do que no Centrão. Mas eu quero saber de você. O que você acha aí?
Põe nos comentários o que você acha que o Bolsonaro tá fazendo a medida certa, acha que tá fazendo errada. Põe nos comentários. Mas uma coisa é certa, Bolsonaro agora tá entre a cruz e a espada com uma decisão, né, gente? Vocês sabem, PEC que limita a STF agora, ela está nas mãos de um ministro nomeado pelo Bolsonaro, né, que então seria o Cássio Nunes Marques. O que aconteceu? Publicação feita pelo Metrópolis. A ação apresentada ao STF pelo deputado Paulinho da Força para interromper a tramitação da proposta de emenda da Constituição PEC, que pretende limitar os poderes dos ministros do STF, teve definindo o seu relator. Responsável por analisar, então, o pedido seria o Cássio Nunes Marques, ministro indicado ao STF por Jair Bolsonaro, um dos maiores detratores liminar pedida pelo deputado para notificar a Câmara e responder se vai suspender os trâmites da PEC e a impedir de levar o texto à votação em qualquer comissão ou plenário da Casa. A PEC pretende proibir decisões monocráticas, isso é, individuais, de ministros do STF, que suspendam então a eficácia da lei, atos do presidente da República e dos presidentes do Senado e da Câmara. Já aprovada no Senado, a proposta atualmente está sob a avaliação dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável do relator, deputado Marcel Van Hatten, do Novo no Rio Grande do Sul. O texto está pronto para votação na CCJ. Então, resumindo, a ideia é o seguinte, tá? Para quem não vê essa PEC, é proibir decisões monocráticas, que ou seja, quando um ministro só vai lá e decide tudo, tá? E além disso, é dar um pouco mais de força para o Congresso, para que assim, a palavra final não seja do STF, falar pronto, é isso aqui, acabou. Não, é para pegar e passar mais poder para a própria Câmara dos Deputados. Por quê? Porque se for olhar pela lógica, quem tem mais direito dentro dessa história é quem é elegido pelo povo. Esse poder supremo é o povo, então a lógica era que a Câmara tivesse a decisão final. Então essa PEC está sendo apresentada, tá ainda rodando, tá, gente? E agora tá na mão do próprio ministro que foi indicado pelo Bolsonaro. Então, assim, ele pode ou decidir barrar ou decidir colocar. E se colocar, vai pegar ruim pro Bolsonaro. Mas o que vocês acham? Põe aí nos comentários essa decisão, Bolsonaro. Põe aí o que vocês acham. A gente volta amanhã com vocês com mais vídeos e conteúdos. Um beijo e até daqui a pouco, galera!